Com o rosto vermelho de raiva, Carlota gritava com todas as suas forças, fazendo sua fúria ecoar por cada canto da modesta casa. Cada palavra que lançava era como uma facada direta no coração de Rosa, que, com o olhar fixo no chão e as mãos trêmulas, suportava o ataque verbal da mãe. Apontando-a com um dedo acusador, Carlota a recriminava por ter cometido a imprudência de engravidar de um homem que não lhe convinha. Apesar de ser sua única filha, naquele momento, Rosa não era mais do que uma vergonha para Carlota, um peso pesado que ela havia suportado por anos. Os olhos que um dia a olharam com amor, agora só mostravam desprezo e decepção. Eu te avisei desde o começo que, se engravidasse sem casar, não poderia contar com meu apoio, rugiu Carlota, sua voz tão fria e afiada quanto uma lâmina. A partir de agora, você está sozinha. Não penso mais em sustentar uma filha que só me causa vergonha. Com um gesto brusco, Carlota abriu a porta da casa e, sem demonstrar a menor piedade, empurrou Rosa para fora. A jovem, com lágrimas silenciosas escorrendo pelas bochechas, mal teve tempo de reunir suas poucas posses, antes que a porta se fechasse violentamente atrás dela. O som do trinco se fechando foi o golpe final, um cruel lembrete de que, a partir daquele momento, estava completamente sozinha no mundo. Na sua amargura, Carlota não sentia a menor compaixão pelo que pudesse acontecer com Rosa. O vento frio da noite atingiu o rosto da jovem, que, paralisada pelo medo e pela tristeza, deu um último olhar para a porta fechada, esperando, talvez, um gesto de arrependimento. Mas não houve resposta. Carlota se orgulhava de ser uma mulher de princípios firmes, convencida de que a retidão com a qual havia sido criada era a única maneira de viver. Essa visão a levou a ser rígida com Rosa, sua única filha, com quem discutia constantemente. Para Carlota, Rosa não era mais do que uma garota rebelde, uma ovelha negra que nunca havia correspondido às suas expectativas. Desde pequena, Carlota havia considerado Rosa indigno de tudo, vendo nela uma fonte constante de problemas e desobediência. Por outro lado, Paulo, seu filho mais velho, sempre foi a luz de seus olhos. Ao contrário de Rosa, Paulo era o filho exemplar, aquele que nunca a havia decepcionado, pelo menos na sua percepção. Embora Paulo já tivesse sua própria família, com esposa e filhos, Carlota continuava a ajudá-lo financeiramente sempre que podia. Não importava que ele fosse um homem feito e direito, perfeitamente capaz de resolver seus próprios problemas. Para ela, ele sempre precisaria de seu apoio. Essa fraqueza por seu filho era tão profunda que Paulo não hesitava em se aproveitar da situação, sabendo que sua mãe nunca lhe negaria nada. Carlota se sentia orgulhosa por poder ajudar seu filho, vendo isso como um ato de amor incondicional, embora, no fundo, soubesse que seu tratamento desigual com seus filhos havia semeado ressentimentos que cresciam com o tempo. Paulo recebia constantemente os conselhos de sua esposa, Sandra, uma mulher inteligente e astuta que havia conquistado o coração de Carlota desde o primeiro momento em que Paulo a trouxe para casa. Sandra, consciente da influência que sua sogra tinha em seu esposo, soube desde o começo como conquistar seu favor. Sempre manteve uma fachada amável e respeitosa, mostrando-se como a nora perfeita que Carlota sempre havia desejado. Para a Saramãe de Paulo, Sandra era a filha ideal que nunca teve, aquela que incorporava todas as virtudes que, em sua opinião, Rosa não possuía. A devoção de Carlota por Sandra não passou despercebida na família. A mulher não escondia sua preferência, manifestando-a abertamente em cada gesto, em cada palavra de elogio direcionada a Sandra, enquanto Rosa, a filha biológica, era relegada a um segundo plano. Rosa, acostumada desde sempre a ser ignorada e menosprezada por sua mãe, aceitava em silêncio essa dinâmica familiar. Baixava a cabeça e se mantinha à parte, sabendo que qualquer esforço para conquistar o favor de sua mãe seria em vão. Desde que eram pequenos,
Carlota havia marcado diferenças claras entre Paulo e Rosa. Enquanto Paulo era o centro de sua atenção e cuidados, Rosa aprendeu a se virar sozinha. Sabia que, aos olhos de sua mãe, nunca seria digna da mesma atenção ou carinho que Paulo recebia sem esforço. Assim, Rosa forjou uma independência e uma força que a acompanharam ao longo da vida. Quando, no momento mais difícil de sua vida, sua mãe lhe deu as costas, Rosa não se surpreendeu. Estava preparada para enfrentar a adversidade sozinha, como sempre havia feito. Apesar da falta de apoio de Carlota, Rosa, com seu espírito lutador, não demorou a encontrar um trabalho que lhe permitiu se sustentar. Alugou um pequeno quarto onde viveu sua gravidez, enfrentando cada desafio com a determinação de quem aprendeu a não depender de mais ninguém, além de si mesma. Quando Rosa deu à luz sua pequena filha, enfrentou momentos extremamente difíceis, mas nunca considerou pedir ajuda à sua família. Sabia que buscar apoio de sua mãe ou irmão seria inútil. Então, com uma determinação firme, continuou seu caminho sozinha. Levava sua filha, Samantha, para todos os lugares, trabalhando com a pequena às costas, adaptando-se a cada desafio, com uma resiliência que só alguém acostumado à luta constante poderia ter. À medida que Samantha crescia, Rosa sonhava em dar à filha uma vida diferente da que ela mesma tivera. Quando finalmente chegou o momento em que Samantha tinha idade suficiente para começar a escola, Rosa viu uma oportunidade para melhorar sua situação. Com esperança renovada, conseguiu um trabalho melhor remunerado, com a firme intenção de juntar dinheiro para dar à filha tudo o que ela não teve. Rosa prometeu a si mesma que apoiaria Samantha em cada um de seus sonhos, sendo a mãe que sempre desejou ter. Assim, Rosa começou a trabalhar em uma fábrica, um lugar onde passava a maior parte do dia. Muitas vezes ficava horas extras, sacrificando seu tempo e energia, porque sabia que não tinha ninguém mais em quem se apoiar. Cada real que ganhava estava destinado a cobrir as necessidades de sua filha, desde os uniformes escolares até os livros e alimentos, e sempre pensava no futuro, em como poderia garantir a Samantha um futuro melhor. As longas jornadas na fábrica eram extenuantes, mas Rosa não permitia fraquejar. Sabia que, como mãe solteira, precisava redobrar seus esforços para compensar a falta de apoio familiar. Enquanto outras mães contavam com parceiros ou redes de apoio, Rosa sabia que tudo dependia dela. Mas, apesar de tudo, sempre que olhava para Samantha, encontrava a força para seguir em frente. Durante aqueles anos, Carlota não teve mais notícias de sua filha Rosa, mas longe de se preocupar, essa situação era-lhe indiferente. Estava completamente imersa em sua vida com Paulo, seu filho predileto, e desfrutava da companhia dos netos, que cada vez mais dependiam dela. Com o tempo, sua nora, Sandra, começou a demonstrar um crescente desinteresse pelos filhos, delegando a Carlota a maior parte da responsabilidade de criá-los. Para Carlota, assumir o cuidado dos netos não era um fardo, mas uma forma de se manter próxima a Paulo, a quem adorava com uma devoção cega. Cuidar das crianças lhe dava um propósito e reforçava a ideia de que ainda era indispensável na vida do filho, alimentando seu ego e sua necessidade de se sentir útil. Apesar de ser evidente que Sandra e Paulo se aproveitavam de sua boa vontade, Carlota jamais admitiu, nem mesmo para si mesma. Convencia-se de que ajudar com a criação das crianças era seu dever, uma forma de apoiar seu filho e garantir que tudo estivesse bem em seu lar. Carlota nunca se permitiu ver o deterioramento da relação entre Paulo e Sandra, nem reconhecer o desinteresse da nora como um problema. Para ela, Paulo sempre foi perfeito, incapaz de cometer erros, e qualquer dificuldade em sua vida era vista como uma oportunidade para que ela interviesse e mostrasse seu amor. Embora o cansaço começasse a afetar sua saúde, Carlota não parava. Todos os dias, Carlota cuidava das crianças com zelo, levando-as à escola, preparando suas refeições e consolando-as quando precisavam de afeto,
enquanto Sandra se afastava cada vez mais de seu papel como mãe. A idosa, no entanto, não se permitia sentir ressentimento, nem questionar a atitude do filho ou da nora. Assim, Carlota se tornou a espinha dorsal da casa de Paulo, uma figura materna que, paradoxalmente, havia falhado com sua própria filha, mas que agora tentava se redimir através dos netos. Durante anos, Carlota sacrificou cada centavo de seu salário e cada gota de sua energia para sustentar a casa de seu filho Paulo. Enquanto ela se desdobrava para manter o lar e cuidar dos netos, Paulo e sua esposa, Sandra, viviam confortavelmente, sem se preocupar com as responsabilidades que lhes cabiam. A idosa, com seu amor incondicional, havia criado um ambiente onde ambos se sentiam no direito de tudo, sem necessidade de se esforçar ou assumir as tarefas que lhes pertenciam. Mãe, você já sabe o quanto te aprecio por tudo o que faz por nós, dizia Paulo com um sorriso que parecia sincero, enquanto Sandra assentia com um olhar de aparente gratidão. Mas estive pensando, talvez fosse mais conveniente se você nos cedesse a casa agora, como uma herança antecipada. Assim, poderíamos fazer algumas melhorias e garantir que sempre tenhamos um lugar para a família. Carlota ficou em choque. Nunca havia imaginado que Paulo pudesse pedir algo assim. A casa era tudo o que tinha, o fruto de anos de esforço e sacrifício, o lugar onde esperava passar seus últimos anos com tranquilidade. Ceder a casa significaria renunciar à única segurança que lhe restava na vida. Paulo, filho, começou ela com a voz trêmula, esta casa é a única coisa que tenho. A comprei com muito sacrifício, pensando em ter um lugar onde envelhecer com tranquilidade. Mas mãe, insistiu Paulo com um tom mais firme, não é como se fôssemos te expulsar. Você continuaria morando conosco como sempre. Só que, se a casa estiver em nosso nome, poderíamos administrá-la melhor. Carlota sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Não se tratava apenas da casa, mas da decepção de ver seu filho, por quem havia dado tudo, agora querendo tirar o pouco que lhe restava. O amor cego que sempre sentiu por Paulo começou a vacilar, e pela primeira vez, uma sombra de dúvida se instalou em sua mente. Não, Paulo, respondeu ela finalmente, tentando manter a calma. Não posso fazer isso. Esta casa é minha única segurança. Já dei tudo o que posso, mas isso eu não posso te dar. O rosto de Paulo se endureceu e por um instante o sorriso amável desapareceu, revelando uma expressão de frustração. Sandra, que até então havia permanecido em silêncio, levantou-se do sofá com um suspiro exagerado. Carlota interveio com uma voz suave, mas carregada de reprovação. Entendo que seja difícil para você, mas deveria pensar no que é melhor para a família. Nós só queremos ajudar a administrar tudo da melhor maneira. Carlota, pela primeira vez em muito tempo, sentiu a necessidade de defender o pouco que lhe restava. O melhor para a família não é tirar a casa de uma idosa, respondeu com firmeza. Trabalhei a vida inteira para ter este teto, e não vou entregá-lo assim, como se fosse um móvel qualquer. A absurda ideia de colocar a casa em nome de Paulo não tinha nascido dele, mas de sua esposa, Sandra. Ela havia descoberto, em meio a conversas com amigas e conselheiras, quanto dinheiro poderiam obter se vendessem a propriedade, especialmente devido à sua localização e estado de conservação. No entanto, para conseguir isso, a propriedade teria que estar em nome de Paulo e não de Carlota. Convencida de que o amor e a devoção da idosa por seu filho seriam suficientes para que ela cedesse, Sandra começou a pressionar seu marido para convencê-la. Paulo, pense bem, dizia Sandra em tom persuasivo, enquanto lhe servia café numa manhã. Com o dinheiro que obteríamos pela casa, poderíamos nos mudar para um lugar muito melhor, um local mais moderno, com espaço suficiente para as crianças. Além disso, poderíamos nos dar alguns luxos
e você não precisaria trabalhar tanto. Paulo, embora inicialmente relutante, começou a considerar a ideia. Confiava que sua mãe cederia sem muitos problemas, como sempre fizera com qualquer coisa que ele pedisse. No entanto, ao receber o não categórico de Carlota, algo quebrou na mente de Paulo, e a semente da dúvida e frustração, plantada por Sandra, começou a crescer. Sandra, longe de desistir, começou a mostrar seu verdadeiro rosto. Não era mais a nora doce e amável que sempre sorria para a sogra. Agora se revelava como uma mulher astuta e ambiciosa, disposta a tudo para conseguir o que queria. Ela não permitiria que uma idosa impedisse seus planos de prosperidade. Você é o único filho varão, Paulo, começou a insistir Sandra, com um tom cada vez mais insistente. É lógico que a casa deve ser sua. Se você não fizer algo agora, tudo o que sua mãe tem também será dividido com sua irmã Rosa e sua sobrinha. Não acha injusto? Depois de tudo o que fizemos por sua mãe, por que deveríamos compartilhar essa herança com alguém que nunca esteve presente? Essas palavras ressoaram profundamente em Paulo, que começou a ver sua irmã Rosa e sua sobrinha, Samantha, como uma ameaça ao que ele considerava seu direito. Sandra continuava a plantar a semente do ressentimento, alertando-o de que, se Carlota não designasse um herdeiro agora, a lei se encarregaria de dividir tudo igualmente entre os dois irmãos, sem considerar quem realmente havia estado ao lado da mãe. Se você não fizer isso, ela perderá tudo, Paulo, sussurrava Sandra ao ouvido do marido durante as noites, quando as crianças dormiam. Você é quem esteve aqui, quem a cuidou. É seu dever garantir que tudo fique em nossas mãos. Rosa se foi, se desligou da família. Não é justo que ela receba o mesmo que você. Paulo, cheio da desesperança que sua esposa Sandra havia instigado, aproximou-se de sua mãe com um plano em mente. Sabia que, para convencê-la, teria que apelar para seu amor por ele, um amor que sempre fora incondicional, desde que era criança. Então, numa tarde, enquanto Carlota preparava o chá, ele sentou-se ao seu lado, com um semblante sério. Mãe, começou, tentando soar o mais sincero possível. Tenho pensado muito na nossa situação e no que o futuro nos reserva. A verdade é que queria pedir que você me ceda a casa, porque não considero justo que Rosa, sendo uma moça tão desonesta e ingrata com você, receba metade de tudo. Carlota, surpreendida pela franqueza do filho, levantou os olhos e o fitou. Paulo, sentindo que havia captado sua atenção, continuou com seu argumento. Pense bem, mãe. Eu sou quem sempre esteve ao seu lado, cuidando de você e desta casa. Por outro lado, Rosa não foi mais do que uma decepção para você. Não é justo que ela, em algum momento, queira se apoderar do que construímos juntos. As palavras de Paulo ecoaram na mente de Carlota. Ela sabia que, em parte, ele tinha razão. Rosa havia seguido seu próprio caminho, afastando-se da família, mas isso não a fazia menos merecedora do que por direito lhe correspondia. No entanto, a ideia de perder seu filho, de vê-lo sair de sua vida, a aterrorizava. Paulo, vendo a hesitação nos olhos da mãe, decidiu dar o golpe final. Se essa é a sua decisão e você não quer me ceder a herança antecipadamente, eu entenderei. Mas, nesse caso, nós também teremos que partir. Sandra e eu precisamos pensar no nosso futuro e no dos nossos filhos. Precisamos encontrar um lugar onde viver, para garantir a estabilidade que eles merecem. Carlota sentiu um nó na garganta ao ouvir essas palavras. A ideia de ficar sozinha naquela grande casa, sem a risada dos netos e a companhia do filho, era insuportável. Naquela noite, as palavras de Paulo se repetiam em sua mente como um eco incessante. Não conseguiu dormir, atormentada pela ideia de que poderia perder seu único filho, que havia sido seu apoio durante tantos anos. Enquanto olhava para o teto, repetia para si mesma que talvez Paulo tivesse razão. Talvez ele não estivesse agindo por ganância, mas pelo desejo genuíno de assegurar um futuro para sua família.
No final das contas, pensou, ele só está pensando no bem-estar dos filhos dele, meus netos. Qual é o mal nisso? Ao amanhecer, enquanto o primeiro raio de sol entrava pela janela, Carlota tomou uma decisão. Convenceu-se de que ceder a casa para Paulo não mudaria nada para ela, pois estava segura de que ele jamais a tiraria de seu lar. Continuarei vivendo aqui, disse a si mesma, tentando encontrar consolo nessa ideia. Paulo é um bom filho, nunca me faria algo assim. Com o coração dividido entre a esperança e a tristeza, Carlota assinou os papéis que cediam sua propriedade para Paulo e Sandra. Fez isso com a convicção de que estava assegurando o bem-estar de seu filho e de seus netos, a quem havia criado com tanto amor. Agora eles terão um lar estável, um lugar onde crescer seguros, repetia para si mesma, tentando silenciar a voz interior que a instava a reconsiderar. Mas desde o momento em que Paulo teve os documentos em mãos, algo começou a mudar nele. Sua atitude, antes tão calorosa e atenciosa, tornou-se distante e fria. Já não era o filho devoto que a havia cuidado durante tantos anos. Em vez disso, ele e Sandra começaram a sussurrar pelos cantos, como se compartilhassem segredos que Carlota não deveria ouvir. «Mãe, vamos sair um pouco», dizia Paulo de maneira casual, mas a idosa notava a falta de calor em suas palavras. Sandra, que costumava mostrar um sorriso cordial, agora mal a olhava nos olhos. Carlota tentava não dar importância, dizia a si mesma que talvez estivesse exagerando, que eram apenas ideias suas. Mas os pressentimentos sombrios começaram a rondá-la, como sombras que não podia sacudir. Um dia, enquanto limpava a casa, ouviu Sandra falando em voz baixa com Paulo na sala ao lado. «Não acho que devemos esperar mais», dizia Sandra, e o tom conspiratório em sua voz fez com que a pele de Carlota se arrepiasse. Quis entrar e perguntar do que estavam falando, mas algo dentro dela disse para não o fazer. Em vez disso, continuou com sua tarefa, sentindo uma sensação de desconforto se instalar em seu peito. Pouco a pouco, Paulo e Sandra começaram a excluí-la das decisões familiares. Se antes perguntavam sua opinião sobre qualquer coisa, agora a deixavam fora das conversas. «Mãe, já decidimos», dizia Paulo quando ela tentava participar. Era como se, de repente, seus pensamentos e sentimentos não importassem. A casa, que antes havia sido seu refúgio, começou a se sentir como um lugar estranho, onde já não se sentia bem-vinda. A gota d'água chegou quando Paulo e Sandra anunciaram abruptamente que iriam viajar. Não houve planejamento nem consulta prévia, simplesmente arrumaram suas malas e se dirigiram para a porta. «Voltaremos logo», disse Paulo sem olhá-la nos olhos, e Sandra, com uma frieza que gelava o coração, lhe deu um sorriso forçado antes de sair. Carlota ficou na porta, olhando-o se afastar sem sequer uma despedida afetuosa. Sentia um vazio no estômago, como se a casa que havia sido seu lar por tantos anos de repente se tornasse uma prisão. As palavras do filho, que antes lhe davam consolo, agora soavam com uma falsidade que a fazia duvidar de tudo o que havia acreditado. Com o passar dos dias, Carlota se viu mais solitária do que nunca. A casa, agora em nome do filho, parecia vazia, e o silêncio das paredes a lembrava constantemente de que a família que havia criado e amado estava desmoronando. Carlota não podia prever a amarga realidade que a aguardava após seu gesto de generosidade. Em seus últimos dias na casa, se agarrava à esperança de que seu filho e sua nora retornariam em breve e que ela seria recebida novamente com o carinho e a proximidade que costumavam lhe mostrar. No entanto, a realidade acabou sendo muito mais fria e implacável. Em uma manhã fria e cinza, a idosa foi acordada por um forte golpe na porta. Quando abriu, encontrou um casal de desconhecidos, vestidos com trajes formais e uma atitude que não deixava dúvidas
sobre a seriedade de sua missão. Trouxeram consigo uma pilha de papéis, entre eles um documento que afirmava que eles eram os novos proprietários da casa. Como? O que está acontecendo aqui? Perguntou Carlota, com a voz tremendo de confusão e preocupação. Um dos desconhecidos, com uma expressão impassível, mostrou-lhe o documento. Sinto muito, senhora, mas estes papéis indicam que esta propriedade não lhe pertence mais. Somos os novos proprietários e viemos para executar a ordem de despejo. Carlota ficou paralisada. A angústia tomou conta dela enquanto tentava processar a situação. Ela confiava que seu filho e sua nora cumpririam com sua palavra, que ao menos ela poderia continuar vivendo na casa que havia construído com tanto esforço. Mas agora, diante daqueles estranhos, percebeu a dura realidade. Havia sido completamente enganada. Mas, por favor, vocês não podem fazer isso, implorou, com a voz quebrada pela desesperança. É a minha casa, minha vida está aqui. O casal de desconhecidos trocou olhares, mas não mostrou nenhum sinal de empatia. Lamentamos-o, senhora. Este é um processo legal e não podemos fazer nada a respeito. A lei está ao nosso lado. Sem outras opções, a idosa foi obrigada a começar a empacotar seus poucos pertences, tremendo de frio e angústia. Os móveis, as fotos e as lembranças que haviam feito parte de sua vida durante tantos anos foram colocados apressadamente em caixas, enquanto os desconhecidos supervisionavam cada movimento com uma frieza impessoal. A realidade se tornou ainda mais dura quando Carlota percebeu que não tinha para onde ir. Seu filho, a quem havia entregue tudo, não estava em lugar algum para oferecer-lhe abrigo. A ironia da situação a atingiu com força. Havia dado tudo por sua família, apenas para ser despojada de tudo e lançada na rua. Finalmente, com lágrimas nos olhos e o coração partido, Carlota se encontrou na calçada, olhando para aquela casa que havia sido seu refúgio. A porta se fechou atrás dela, com um clique definitivo, um som que ressoava como o eco de suas esperanças e sonhos desmoronados. A casa, uma vez cheia de vida e carinho, agora era apenas uma lembrança distante, e enquanto o vento frio a envolvia, a idosa se perguntava como tinha chegado a esse ponto, traída por aqueles que mais amava. Não conseguia compreender como o filho que havia criado com tanto amor e sacrifício, aquele a quem havia dedicado sua vida inteira, havia se tornado alguém capaz de deixá-la sem nada, abandonada à sua sorte. O que mais a afligia não era a pobreza que enfrentava, mas a profunda ferida que Paulo havia deixado em seu coração ao traí-la dessa maneira. Sem ninguém a quem recorrer naquela cidade, Carlota se lembrou de Rosa, sua filha. Anos atrás, em um momento de ira e vergonha, havia-a expulso de casa quando Rosa confessou que estava grávida. Em sua mente fechada e cheia de preconceitos, Carlota não conseguiu aceitar que sua filha, tão jovem e sem estar casada, trouxesse uma criança ao mundo. Achava que estava agindo corretamente, mas com o tempo, essa decisão se tornou a mais dolorosa de sua vida. Agora, desamparada e sem opções, percebeu que Rosa era sua única esperança. Com a alma carregada de arrependimento, Carlota decidiu procurá-la. Sabia que não seria fácil, que Rosa poderia rejeitá-la, mas não tinha mais opções. Com o pouco que lhe restava, dirigiu-se para onde lembrava que Rosa morava, esperando que o tempo não tivesse endurecido demais o coração de sua filha, e que talvez ainda houvesse um pequeno resquício de amor e perdão que pudesse oferecer-lhe abrigo. A idosa se apresentou diante do pequeno apartamento que sua filha Rosa alugava, um lugar modesto, onde vivia com sua pequena neta, a quem Carlota havia ignorado desde seu nascimento. De pé em frente à porta, a idosa sentia o peso de seus erros, duvidando se deveria tocar ou não. Por quase meia hora, permaneceu ali, imóvel, observando a simples fachada do lugar. Carlota lembrou com dor do dia em que sua filha, visivelmente exausta e com o rosto coberto de lágrimas,
se apresentou em sua porta com um pequeno cobertor nos braços. Mamãe, por favor, só quero que a conheça. É sua neta. Rosa suplicou, sua voz trêmula carregada de esperança. Mas Carlota, endurecida pelo próprio orgulho e ressentimento, se recusou a ceder. Não me interessa, Rosa. Você fez sua escolha. Agora vá embora e não volte. Respondeu com uma frieza que agora não compreendia, sem sequer dignar-se a olhar para o bebê que chorava nos braços da mãe. Essa lembrança, que antes tentara enterrar, agora a atormentava. Carlota podia ouvir em sua mente os soluços de sua filha, enquanto se afastava, a porta se fechando com um som seco que ressoou em seu coração durante anos. Ela havia acreditado que estava protegendo seu próprio orgulho, mas, na realidade, havia destruído o pouco que restava de sua família. Cada minuto que passava em frente à porta daquele apartamento parecia uma eternidade. O arrependimento a consumia, fazendo-a se sentir menor a cada segundo. Perguntava-se se Rosa, depois de todo o sofrimento que lhe causara, poderia encontrar em seu coração algum traço de perdão. Finalmente, Carlota, esmagada pela desesperança, decidiu tocar a campainha do pequeno apartamento, com a esperança de que sua filha pudesse compadecer-se de sua situação e oferecer-lhe abrigo. Suas mãos tremiam enquanto segurava a campainha, sua mente cheia de temores sobre como seria recebida. A porta se abriu com um rangido familiar, e Rosa se deparou com a figura de sua mãe, desleixada e visivelmente cansada. A surpresa foi imediata e avassaladora. Os anos de separação, os ressentimentos acumulados e as disputas passadas pareciam se desvanecer em um instante. Rosa ficou paralisada pela incredulidade ao ver Carlota nessa condição. A imagem de sua mãe, com o rosto marcado pelos traços da vida e da tristeza, desarmou as barreiras que havia erguido ao longo dos anos. Rosa, apesar da surpresa inicial, não permitiu que o rancor nublasse seu julgamento. Abriu os braços em um gesto de reconciliação e perdão. Sua reação foi impulsionada pelo fato fundamental de que, apesar de tudo, Carlota era a mulher que lhe dera a vida, e esse vínculo sagrado prevalecia sobre todas as disputas. Mãe, disse Rosa, sua voz tremendo de emoção enquanto a abraçava. Não posso acreditar que você está aqui. Venha, entre. Vamos conversar. O abraço entre mãe e filha foi um encontro carregado de emoções. Rosa sentiu o peso do sofrimento e da vulnerabilidade de sua mãe, e Carlota, ao sentir o calor e a aceitação de sua filha, experimentou um alívio momentâneo. Rosa conduziu Carlota para o interior, um lugar iluminado por uma luz quente e acolhedora. A casa, embora simples, estava cheia de pequenos detalhes que a faziam sentir-se como um lar. Enquanto Rosa preparava uma xícara de chá quente, a conversa começou a fluir lentamente. Havia uma necessidade palpável de curar velhas feridas e entender o que havia levado a esse encontro inesperado. Carlota estava comovida ao ver a calorosidade e o amor que sua filha Rosa lhe oferecia. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e seu coração se partia ao perceber o contraste entre a rejeição que ela mesma havia imposto e a aceitação generosa de Rosa. Enquanto soluçava, Carlota pegou a mão de sua filha, suas palavras entrecortadas pelo choro. Me perdoe, Rosa. Não sei o que dizer. Paulo me deixou na rua, me despojou de tudo, e não sei para onde ir. Por favor, me dê abrigo, mesmo que seja por alguns dias. Rosa, com uma expressão que misturava tristeza e compaixão, olhou-a com compreensão. Apesar das feridas do passado, sua voz era firme e cheia de sinceridade quando respondeu: Você sempre terá as portas da minha casa abertas, mamãe. Eu seria incapaz de deixá-la à deriva quando mais precisa. Não importa o que tenha acontecido antes. Agora somos família, e isso significa que devemos apoiar-nos mutuamente. As palavras de Rosa foram como um bálsamo para a alma de Carlota. Enquanto ouvia sua filha,
Um profundo arrependimento invadiu seu ser. Ela percebeu o quanto havia sido injusta com Rosa, sua única filha, que tinha sido mais do que paciente e compreensiva apesar de tudo. Ao olhar para Rosa, agora uma mãe responsável e organizada, entendeu que havia cometido um grave erro ao fazer distinções entre seus filhos. Lembrou-se com amargura de como havia mimado Paulo, malacriando-o e dando-lhe tudo o que queria, enquanto era severa e distante com Rosa. Essa atitude apenas havia afastado sua filha e a distanciado ainda mais de sua vida. Carlota percebeu que suas decisões passadas resultaram em uma profunda ferida para sua família e que, ao rejeitar Rosa, havia perdido a pessoa que realmente a havia amado incondicionalmente. Naquele momento, Rosa estava passando por uma das fases mais duras de sua vida. Sua situação econômica era precária, agravada por um deterioramento progressivo de sua saúde. Durante anos, havia se esforçado ao máximo, dedicando longas horas à fábrica sem parar para consultar um médico. No começo, os sintomas eram leves, mas com o tempo se tornaram uma carga insuportável. Foi apenas quando seu mal-estar se tornou mais forte e ela não conseguiu continuar com seu trabalho que os donos da fábrica, a quem havia servido lealmente, a demitiram sem um pingo de remorso. Rosa, não podemos continuar assim, disse um dos supervisores da fábrica. Precisamos de você aqui, mas se não conseguir acompanhar o ritmo, temos que deixá-la ir. As palavras eram frias, desprovidas da empatia que ela esperava. Apesar de suas próprias dificuldades, Rosa não hesitou em abrir as portas de sua casa para sua mãe. Aquele pequeno apartamento, que compartilhava com sua filha, agora se tornaria o refúgio para Carlota. A cena era agridoce. Rosa, com um rosto cansado mas decidido, recebeu sua mãe com os braços abertos. Mamãe, não se preocupe, aqui sempre há lugar para você, disse com um sorriso triste, enquanto mostrava um canto do apartamento que agora seria seu. Rosa assumiu a responsabilidade de cuidar de sua mãe e de sua filha, com a mesma dedicação que havia mostrado em seu trabalho. Tenho que encontrar algo para fazer, qualquer coisa, dizia para si mesma enquanto equilibrava as tarefas domésticas e seus trabalhos esporádicos. Não posso falhar com elas, não agora. Muitas vezes, se encontrava trabalhando até tarde, seu corpo exausto, mas seu espírito ainda forte. As noites eram longas e seus dias, um desafio constante. Mãe, você está bem? Perguntava às vezes sua filha, percebendo o cansaço em sua voz. Rosa sempre respondia com um sorriso forçado. Estou bem, querida. Só preciso descansar um pouco depois. A dor e o cansaço se somavam às responsabilidades diárias, mas Rosa se repetia uma e outra vez que não podia se permitir desistir. Eu farei isso por elas, pensava enquanto lutava com a dor. Carlota observava sua filha com uma mistura de admiração e dor, vendo o esforço e a dedicação que Rosa colocava em cada tarefa. A idosa, que até aquele momento não tinha consciência do verdadeiro sacrifício de sua filha, se via confrontada pela realidade de suas ações passadas. Rosa, apesar da amargura e da dor que sua mãe lhe causou, nunca hesitou em oferecer seu apoio quando mais precisava. Carlota notava como Rosa, apesar de seu estado debilitado, se esforçava para cuidar dela e de sua neta. A idosa via Rosa levantar-se cedo todas as manhãs, com o rosto pálido e os olhos cansados, mas ainda assim, continuava com suas tarefas, sem mostrar sinais de desistir. Não posso deixar que percebam o quanto estou mal, costumava dizer Rosa, enquanto se apressava em fazer as tarefas domésticas e cuidar de sua filha. Não posso falhar com elas agora. A saúde de Rosa estava claramente deteriorada, mas ela se recusava a procurar um médico ou a abandonar suas responsabilidades. Não há tempo para mim, costumava dizer com determinação, enquanto escondia seu crescente mal-estar atrás de um sorriso. Tenho que seguir em frente. Um dia, a situação chegou a um ponto crítico.
Rosa, exausta e visivelmente doente, desmaiou no meio de suas tarefas. O incidente deixou Carlota e sua pequena neta em estado de pânico. "Rosa, o que está acontecendo com você?" exclamou a idosa, com o coração acelerado, enquanto corria ao seu lado. Rosa foi levada com urgência a um centro médico, e a notícia que recebeu foi devastadora. Os médicos informaram a Carlota que o estado de Rosa era irreversível. O corpo dela sofreu um dano considerável devido a anos de exposição a substâncias na fábrica, explicou o médico com uma expressão grave. "Não há muito que possamos fazer agora. O dano já está feito." A situação no hospital era desoladora. Rosa, com seu corpo exausto e saúde deteriorada, já não tinha esperanças de recuperação. Carlota estava ao lado da cama de sua filha, com o coração apertado pela dor e pela culpa. Observava com tristeza como, pouco a pouco, a vida escapava de Rosa, a jovem, que havia sido uma fonte de força e amor. Agora estava naquela cama, lutando com cada respiração. Rosa abria os olhos com um esforço visível. Seu rosto pálido e desgastado refletia o desgaste de sua doença. Com um movimento lento e fraco, estendeu a mão em direção à sua mãe. Carlota, com lágrimas nos olhos, pegou a mão de sua filha entre as suas, sentindo o tremor de sua pele. "Mãe", sussurrou Rosa com a voz entrecortada, "sinto muito. Por tudo." Carlota tentou falar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Só pôde se apegar à mão de sua filha, sentindo o peso dos anos de separação e arrependimento. A idosa percebeu, com uma dor profunda, que havia sido Rosa quem, apesar de tudo, cuidou dela em seus últimos anos, enquanto ela mesma estava ausente na vida de sua filha. O sacrifício e o amor de Rosa foram inegáveis, apesar das feridas do passado. Enquanto isso, a pequena neta de Rosa, uma menina que mal compreendia a magnitude da perda, estava no quarto, agarrando-se à beira da cama. Carlota a via chorar, seu rosto avermelhado pelas lágrimas enquanto dizia adeus à mãe. A pequena segurava uma pequena boneca, seu único consolo, em meio à tempestade emocional que se desenrolava. "Mamãe, não vá embora", dizia com a voz quebrada, sem conseguir entender totalmente por que sua mãe não podia se levantar. O médico havia sido claro e contundente em seu diagnóstico. "Sinto muito, mas não há mais nada que possamos fazer", havia dito com voz séria. "Rosa não passará a noite." Antes de seu falecimento, Rosa fez um último e crucial pedido à mãe, uma solicitação que deixou Carlota completamente paralisada. No leito de morte, Rosa, com a voz cada vez mais fraca, lançou um olhar intenso para sua mãe. "Mãe", começou esforçando-se para falar, "eu nunca te pedi nada em toda a minha vida, apesar de que você sempre apoiou mais o Paulo do que a mim. E apesar de toda a dor que isso me causou, eu te perdoei há muito tempo. Isso me ajudou a me tornar a mulher independente que sou agora. Mas hoje, te imploro que faça uma coisa por mim." Carlota, com o rosto marcado pelas lágrimas, ouvia em silêncio, seu coração batendo forte. Rosa continuou. Sua respiração era irregular, mas suas palavras eram firmes. "Cuide da minha filha. Certifique-se de que ela tenha um grande futuro. Não quero que ela passe pelas mesmas dificuldades que eu. Para isso preciso que você faça justiça. Contrate o melhor advogado que puder e processe a empresa onde trabalhei. Exija que se responsabilizem pelo dano que me causaram. Ninguém mais deveria sofrer o que eu passei." A voz de Rosa se tornou ainda mais frágil, mas suas palavras carregavam uma determinação inabalável. "Faça isso não apenas para obter uma indenização que possa garantir um futuro para você e para minha pequena, mas também para que outros não enfrentem a mesma sorte. Minha filha merece uma boa educação e uma vida sem as cargas que eu carreguei." Carlota sentiu o peso do pedido de sua filha como um fardo imenso.
Cada palavra de Rosa parecia uma responsabilidade que ela deveria assumir. Uma última prova de seu amor e seu desejo de proteger sua filha, mesmo em seus últimos momentos. O pedido de Rosa não era apenas um ato de justiça, mas também um legado de esperança para sua filha, uma promessa de que seu sacrifício não seria em vão. Carlota se inclinou para a frente, com o rosto ensopado em lágrimas, e tomou a mão de Rosa com um fervoroso compromisso. Eu farei, filha, disse com voz trêmula. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que sua filha tenha o futuro que merece. Prometo que farei justiça e me certificarei de que a vida dela seja melhor, como você deseja. A morte de Rosa deixou um vazio profundo no coração de Carlota, uma dor tão intensa que parecia esmagá-la a cada momento. No leito de morte de sua filha, enquanto Rosa, com uma respiração fraca, a olhava com olhos cheios de amor e preocupação, Carlota percebeu a magnitude do sacrifício de sua filha. Mãe, por favor, cuide da minha menina, disse Rosa com a voz quebrada, suas mãos trêmulas agarrando as de sua mãe. Faça justiça para que ninguém mais passe pelo que eu passei. Essas palavras ecoaram na mente de Carlota, enquanto ela via sua filha partir, e compreendeu o verdadeiro significado do sacrifício e da dedicação de Rosa, o amor que sua filha havia demonstrado, mesmo nos momentos mais difíceis, contrastava profundamente com a relação que teve com ela. Eu farei, Rosa, murmurou Carlota, suas lágrimas caindo incontroláveis. Eu farei por você e por ela. Após o falecimento de Rosa, Carlota se dedicou fervorosamente a cumprir a última vontade de sua filha. Todas as manhãs, acordava cedo para preparar o café da manhã para sua neta, e todas as noites se certificava de que ela estava bem coberta e segura antes de ir dormir. Tornou-se uma figura constante e carinhosa na vida da pequena, mostrando-lhe o amor e a dedicação que não soubera oferecer a Rosa em seu tempo. Você está bem hoje, meu amor? Perguntava Carlota, acariciando a cabeça da menina enquanto lhe lia um conto antes de dormir. Além disso, Carlota iniciou a luta legal com uma determinação feroz. Brigou nos tribunais, revisou pilhas de documentos e trabalhou incansavelmente com o advogado que havia contratado. Em uma audiência crucial, dirigiu-se ao juiz com voz firme e decidida. Minha filha trabalhou naquela fábrica onde não se preocupa com a saúde dos seus empregados. Ela adoeceu devido aos produtos químicos usados na desinfecção. E eu estou aqui para garantir que seu sacrifício não tenha sido em vão. Exijo justiça para Rosa e para todos os trabalhadores. Finalmente, após uma longa batalha legal, Carlota e sua equipe conseguiram uma vitória significativa. A fábrica foi condenada a pagar uma compensação financeira substancial e a melhorar suas práticas trabalhistas. Carlota olhou para o veredicto com uma mistura de alívio e satisfação. Fizemos o certo, Rosa, disse baixinho, olhando para o céu enquanto segurava o veredicto nas mãos. Sua luta valeu a pena. Enquanto isso, Paulo e sua esposa, que haviam desfrutado da riqueza proporcionada por Carlota, rapidamente enfrentaram sérios problemas financeiros. A fortuna que haviam acumulado desapareceu devido à má gestão e decisões imprudentes. As dívidas se acumularam e eles foram à falência. Em um momento de desespero, Paulo ligou para sua mãe com a voz tremendo de súplica. Mãe, precisamos da sua ajuda. Estamos em sérios problemas. Por favor. Carlota, ao receber a ligação, sentiu uma mistura de indignação e resolução. Seu filho havia utilizado sua generosidade e se aproveitado dela. Paulo, não estou mais disposta a ajudar você, respondeu com firmeza, sua voz carregada de decepção. Você teve tudo o que precisava e ainda assim não valorizou o que ofereci. Agora terá que enfrentar as consequências de suas ações por si mesmo. O desprezo de Carlota por Paulo marcou o fim definitivo de sua relação. A traição de seu filho
e o sacrifício de sua filha lhe ensinaram lições dolorosas, mas necessárias. Carlota encontrou uma forma de redenção ao cumprir sua promessa à Rosa e garantir um futuro seguro para sua neta. A pequena, apesar das tragédias que marcaram sua vida, cresceu rodeada de amor e estabilidade. Carlota, através de suas ações e dedicação, encontrou um sentido de propósito e paz, sabendo que, apesar de seus erros passados, havia feito tudo o que podia para garantir que sua neta tivesse uma vida plena e feliz. Queridos amigos, muito obrigada por nos acompanharem nesta história que nos deixa uma grande reflexão. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Envio um grande abraço e espero por vocês com a próxima história.